Então, nesse tema que nós estamos usando na intimidade, tem direcionamento, eu queria dar um subtema para essa mensagem e dizer aonde você está. E eu queria que, de alguma forma, você olhasse aí. Eu sei que você não gosta, eu também não gosto, nós não gostamos, mas isso ativa a nossa comunicação e faz a nossa mente pensar um pouco melhor sobre. E eu queria muito que você olhasse para essa pessoa que está aí perto de você e perguntasse para ela, aonde você está? Isso. Não precisa ter resposta, é só uma pergunta. É só para sua mente começar a entrar na mensagem e os teus pensamentos começarem a pensar. Porque quando nós perguntamos, aonde você está? Supostamente você pode dizer, estou aqui dentro da igreja, sentado na cadeira, na direção de um ventilador que está fazendo barulho. Na hora do louvor estava um pouco de calor, mas eu estou dentro da igreja, é aonde eu estou. Então a tua mente começa a pensar de uma forma natural sobre aonde você está. Então quando a gente fala de uma localização nesse momento, aonde você está, se alguém te ligasse agora e te perguntasse, você ia falar o quê, Valdir? Estou na igreja. Mas se a gente falou aonde você está, colocando essa pergunta dentro de um subtema, de um tema, na intimidade, tem direcionamento. Dentro desse tema, aonde você está? E essa foi uma pergunta que Deus fez para quem? Para quem? Gente, tem crente aqui? Essa foi uma pergunta que lá no princípio de todas as coisas Deus fez para Adão. E dentro de tudo que nós estamos vivendo como igreja, como um corpo e como uma família, e eu tenho percebido Deus, Ele dá as suas formas e as suas maneiras de nos fazer compreender como andarmos como família CPRV, como sermos conduzidos como família CPRV. Então, se você de fato é família CPRV, se de fato você é corpo de Cristo, o principal alvo ou objetivo do seu domingo de estar aqui é conhecer aquilo que o céu está dando como destino para você e para a família que você faz parte. Então, bem verdade é que a palavra ela vai vir para nós de forma individual, como seres individuais e filhos de Deus que somos. Mas a palavra, ela não vai ficar apenas para mover o nosso individual como ser humano. Mas a palavra, ela vai vir para nos mover como seres individuais, para nos mover com a nossa casa e também para nos mover com a nossa família CPRV. Então a pergunta que Deus faz nessa noite para nós, na intimidade que tem direcionamento, aonde você está? Então a pergunta parece objetiva e clara de ter uma resposta, mas tem um porquê do Senhor Ele ter feito essa pergunta a Adão. E você conhece a história, nós conhecemos essa história. E eu acho que quem mais prega Gênesis e esse lugar aqui sou eu. Né? Pastor Carlos quase não prega aqui, Alex não chega aqui, o Daniel, mas eu estou aqui. Né? E é bem verdade que quando o Senhor ele me leva para uma palavra, eu fico ali passeando por aquele lugar, tentando trazer de forma mais clara o entendimento daquilo que o Senhor ele está procurando ministrar para a nossa vida. Então, olhando para esse começo, nós vamos entender que Gênesis é o livro do começo, é o princípio de todas as coisas. E verdade é, queridos, que parece-me que Deus ele faz, a gente está sempre batendo nessa tecla, porque não tem como nós avançarmos, não tem como nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para vivermos, se a gente não entender e não ficarmos bem resolvidos na questão daquilo que somos e daquilo que Deus nos criou para ser. Então eu percebo que Deus, Ele está nos estabelecendo nesse lugar,
Deus ainda está nos firmando a ter essa compreensão sobre o começo de todas as coisas. E aí você conhece o início de todas as coisas e você sabe que Deus cria Adão, Deus forma Eva de Adão, Deus introduz eles no jardim que ele criou. E o texto vai mostrar para nós duas coisas que me chamaram a atenção em relação a introduzirmos esse texto aqui dentro desse tema. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Eva e coloca eles dentro do jardim, existem duas coisas que acontecem ali. Uma é o direcionamento que Deus dá a eles. O jardim é totalmente livre para vocês. Só que dentro dele tem uma árvore pela qual vocês não devem comer. Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela vocês comerem, vocês vão morrer. E a segunda coisa que Deus manifesta é que na viração do dia havia sempre a visitação de Deus. Para quê? Para construir e para viver relacionamento com Adão e com Eva. Então, quando a gente olha para esse texto, me faz ter um entendimento, a percepção, que Deus não cria o homem sem entendimento. A questão aqui que Deus fala é que, se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Então, supostamente, havia na mente de Adão e de Eva um entendimento que o mal existia. Mas a realidade é que eles não sabiam que mal era esse. Então, Deus, ele se adianta em dar um direcionamento. Qual direcionamento? O jardim inteiro é de vocês. Vocês podem comer livremente, plantar e colher e viver. E na viração do dia eu sempre vou estar aqui, me relacionando com vocês. Então a gente percebe que na criação Deus gera intimidade e direcionamento. Sim ou não? Sim. Então desde o princípio tem intimidade e tem direcionamento. Deus não nos criou para ficarmos soltos na terra. Deus não nos criou para vivermos uma vida distante dele. Deus nos criou para termos uma vida totalmente relacional com ele. E aí, quando a gente olha para esse lugar, nós vamos perceber que Deus, ele vai lá na viração do dia, viver a intimidade que ele queria viver com o homem. E aí, nesse período aqui que eles estão vivendo, do Gênesis, é um período que a teologia vai chamar da dispensação da inocência. Então, quando a gente olha Adão e Eva, eles estão aqui dentro, vivendo inocência. Eles não sabem o que é mal, eles não sabem o que é pecado. E é interessante que Deus cria eles, e se você for ler o texto, eles estão vivendo nus. E eles não sentem vergonha de olhar um para o outro. Por que não sentem vergonha? Porque eles estão vivendo a inocência. Eles estão vivendo pureza. Então perceba, queridos, que o lugar que Deus criou para nós, de intimidade, que Deus criou para nós de direcionamento, é fazer com que tenhamos uma mente pura, com que tenhamos uma mente saudável, para que nós não viéssemos ser afetados com o mal. Deus nos cria para esse lugar. Só que o que acontece? O texto vai dizer
que a serpente vem conversar com quem? Com Eva. Pastor, você está voltando nisso tudo? Estou voltando para refrescar tua mente e você vai entender o que o Senhor vai falar conosco. A serpente chega. E a gente sabe que a serpente era o diabo falando com Eva. Só que o interessante é que o que ela vem falar com Eva é exatamente acerca do direcionamento que Deus deu para Adão. Tanta coisa Eva poderia ter criado como assunto para conversar com Eva. Só que a serpente, a mais sagaz, como diz a palavra, ela foi ali intencional. Para quê? Para quebrar a intimidade. Para quebrar o direcionamento. Para quê? Para fazer o homem sofrer a queda e estar totalmente distante do propósito pela qual Deus o criou. Então perceba, querido, que nesse mês de julho, Deus nos levou a esse lugar de intimidade e direcionamento, para que isso fique fixado na nossa mente, no nosso coração como entendimento, que o alvo da serpente lá no princípio foi de fato quebrar, romper a intimidade do homem com Deus, quebrar o direcionamento, fazer perder o valor à palavra que Deus havia dado para Adão. Vocês estão entendendo isso? Então perceba que agora aquela serpente, que a gente sabe que é o inimigo, e que a gente sabe que é o diabo e que é o mais astuto, aquele pela qual quis ser igual a Deus, e a palavra que a própria serpente usa para Eva, sobre o direcionamento que Deus deu, foi dizer para Eva o que? Olha, Deus disse isso porque Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Mas a realidade aqui, a condição aqui, é o que a serpente queria plantar no coração de Eva. Plantar o quê? Que o homem tinha que ser igual a Deus. Por quê? Porque esse era o sentimento do adversário. Qual o sentimento? De orgulho. E o que é o orgulho? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Atitude prepotente de desprezo em relação ao outro. Então a gente percebe que o que a serpente está fazendo ali é implantando orgulho no coração de Eva. Para quê? Para não dar ouvido àquilo que Deus havia falado, mas se colocando no mesmo lugar que Deus. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com ele. Só que ele teve uma consequência, sim ou não? Sim. Ele foi retirado. Porque todas as vezes que quebramos um direcionamento, vai haver consequência. Então pega na mão desse crente que está aí do teu lado e diga para ele, todas as vezes que um direcionamento é quebrado, consequências. Então perceba, queridos, que quando a inocência ela é rompida ali no jardim, o relacionamento, a intimidade é totalmente quebrada. Por quê? Porque agora eles enxergam e descobrem a sua nudez. E sabe o que é interessante? É que quando Deus chega, eles estão no lugar aonde eles sempre estavam quando Deus chega, sim ou não? Não. Eles não estão. Porque a pergunta de Deus é exatamente o quê? Cadê vocês? Aonde vocês estão? E o texto vai relatar para nós que a Bíblia diz que eles sentem vergonha quando eles se olham. O texto vai dizer
que quando eles comem, antes de Deus chegar, os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam nus. E aí eles fazem folhas de figueira para si. Então eles percebem, e o texto diz que eles sentem vergonha da condição que eles estão. Então perceba, queridos, que o que Deus está falando nessa noite aqui conosco é sobre uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele e de uma palavra de direcionamento que Ele deu para Adão e Eva dentro do jardim. E que quando isso é quebrado, a primeira coisa que a gente vê acontecer aqui é o rompimento entre o próprio Adão e a própria Eva. Por quê? Porque agora quando eles se olham, eles já não se olham mais com inocência. Eles já não se sentem mais inocentes. Eles se olham agora meio que de forma vergonhosa um para com o outro. Então entenda uma coisa, quando quebramos intimidade com Deus, quando quebramos o princípio do direcionamento com Deus, a primeira coisa que acontece, a nossa casa sofre esse rompimento. Eles estavam sofrendo, porque agora eles não se olham da forma com que Deus os criou. Aí, sequentemente, Deus vai chegar, eles não vão estar, eles vão ouvir a voz de Deus. E o texto vai dizer, Adão, onde você está? E ele vai responder, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então perceba que quando o diabo vem, ele vem para destruir aquilo que Deus estabeleceu. Quando o diabo vem, ele vem de fato para romper e para quebrar aquilo que Deus estabeleceu. E a serpente foi para fazer exatamente isso. Rompeu com a intimidade, rompeu com o direcionamento a tal ponto deles olharem para eles e dizerem para Deus, eu ouvi a tua voz, mas eu estou nu. Eu senti medo e eu me escondi. Olha o que o adversário tem procurado fazer na vida de pessoas até os dias de hoje. Porque ele não parou. Ele usa formas diferentes, distrações diferentes, palavras diferentes, mas ele continua fazendo da mesma forma, tirando pessoas do lugar do encontro, fazendo pessoas quebrar o direcionamento da autoridade, fazendo com que isso seja rompido. Para quê? Para fazer com que pessoas vivam a vida do jeito que acham. E aí, olha aqui. Ele sente medo. Medo é o estado afetivo suscitado pela consciência de perigo ou, ao contrário, suscita essa consciência. O medo é uma sensação em consequência de liberação de hormônios como a adrenalina que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do nosso organismo a uma estimulação aversiva física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Então, o que Adão e Eva sentem aqui é medo. Medo por quê? Ouviu a voz. Então, eles entraram agora numa condição que, em vez deles se apresentarem para Deus e enfrentarem agora aquele problema que eles criaram, eles fogem e eles se escondem. Porque o medo faz isso com a gente. Quando tomamos consciência do perigo que estamos vivendo, ou a gente vai para frente para lutar, ou a gente corre para trás para fugir. Isso é natural do ser humano. Você já viveu sensações de medo? Sim ou não?
E aí teve vezes que você reagiu para lutar e teve vezes que você reagiu para fugir. Duas coisas que o medo vai nos causar. E é meio que a nossa impulsividade. Quando a gente sente medo, ou a gente foge, ou a gente luta. E a questão aqui de Adão é que ao invés dele ir para frente, estar posicionado e assumir a responsabilidade, o que ele fez? Ele foi se esconder. E aí agora a gente olha essa condição, queridos, e a gente percebe que Deus olha para eles e vê que eles fizeram roupas para si, pegaram folhas de figueira para si, para esconder a sua nudez. E isso, de verdade, não agrada a Deus. Por quê? Porque ao invés deles virem como estavam e assumir a responsabilidade de terem quebrado e rompido com o direcionamento, não. Eles tentam arrumar uma solução. Eles tentam arrumar agora uma resposta positiva para aquilo que eles não assumiram. Então perceba que agora eles estão numa condição que eles não são inocentes. Eles agora estão numa condição de consciência. E aqui tem duas coisas que a gente precisa entender muito nessa noite sobre intimidade e direcionamento. Que o nosso Deus, Ele sempre vai estar no lugar de restaurar, recuperar, refazer, recomeçar com a nossa vida. Ele nunca vai dar a confiança que o diabo achou que teria diante da queda, diante do rompimento. Por quê? O que o adversário viveu, o que Satanás viveu, foi que ele foi lançado fora, ele foi largado do céu, e agora existe um inferno aonde ele habita. E ele de verdade acreditou que o que Deus criou para ter relacionamento com ele, que a intimidade que Deus criou ali naquele jardim, e ele atuando dessa forma, o que ele imaginou no seu orgulho é que Deus ia fazer com o homem a mesma coisa que fez com ele. Mas na realidade, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus nos criou para ter relacionamento com ele. E agora aqui a condição é que eles foram induzidos pela serpente a tomar essa atitude de quebrar tanto a intimidade quanto o direcionamento. Mas Deus agora está posicionado em quê? Em refazer, em restaurar esse lugar. Como? E aí existem duas coisas que a gente precisa entender nessa noite. Para a gente amadurecer a nossa vida como crente, para a gente amadurecer a nossa vida como ser humano, para a gente amadurecer a nossa vida no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento diário com as pessoas. A gente precisa entender que Deus agora leva eles ao lugar de consciência. Qual é o lugar de consciência? Vocês erraram. O que vocês fizeram foi errado. E agora Deus vai sentenciar a ação de Adão. Deus vai sentenciar a ação de Eva. Deus vai sentenciar a ação da serpente. E agora, quando a gente olha para Adão e Eva, a gente vê uma sentença aonde o homem vai ter que trabalhar na terra, que de alguma forma Deus tornou aquele lugar e ele disse: agora a terra maldita por causa da tua ação. Então por ela você vai ter que trabalhar e nela você vai ter que trabalhar para ter o seu alimento. E qual foi a sentença de Eva? As dores
vai se multiplicar. E quando a gente olha, você percebe que Deus só manifestou a sentença do erro deles, sim ou não? Não. Agora Deus vai ensinar para eles, todas as vezes que a intimidade ela for quebrada, porque vocês quebraram a intimidade comigo. O que era inocência na nossa relação de intimidade, vocês quebraram, vocês tornaram impuro. Então aquilo que vocês, que era se olharem de forma pura e não enxergar a nudez como uma vergonha, agora eu vou refazer essa intimidade. E aí Deus sacrifica um animal e faz vestes para eles através de um sacrifício. Então Deus vai nos ensinar aqui que toda intimidade com Ele, quando é quebrada, precisa haver sacrifício. Não tem como construir intimidade com Deus se não tiver sacrifício, se não tiver morte, se não tiver sangue. E aí, claro que a gente estende esse sacrifício ao sacrifício que Ele próprio manifestou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas Ele manifestou esse sacrifício para quê? Para nos resgatar do império das trevas, para nos reconciliar com o Pai e nos fazer ter salvação para a vida eterna. Só que a nossa vida diária de relacionamento ainda habita em um corpo de uma humanidade decaída. Então o que a gente precisa entender que quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós estamos agora sendo redimidos. A nossa fé, ela está sendo redimida para quê? Para nos resgatar da mão do adversário, para pagar a dívida do pecado, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar identidade de filho, para nos dar vida eterna. Mas e o nosso dia a dia na terra? Precisa ser manifesto o sacrifício. E aí a gente precisa entender que somente mortificando essa carne, a gente vai conseguir construir uma vida de intimidade com Deus. E aí é por isso que Jesus vai nos ensinar. Quando Ele passa 40 dias no deserto jejuando. E é por isso que Cristo Ele vai nos ensinar. Que é subir no monte em sacrifício, em oração e se separando para Deus. Porque é nesse lugar que nós vamos ser gerados em intimidade com Deus. Então pega na mão desse crente que está do seu lado, que parece que você está meio distante, olha para ele e diz: a nossa intimidade com Deus, ela é gerada no sacrifício. Aleluia. Nós precisamos estar nesse lugar de entender que o que Deus fez lá no princípio, quando sacrificou um animal para cobrir a nudez deles, era Deus restaurando a intimidade, levando eles a entenderem sempre, deixando para nós a manifestação do sacrifício para nos fazer entender que somente nesse lugar nós vamos encontrar intimidade. Intimidade. A segunda coisa, que quando um direcionamento é quebrado, a gente vai perceber que por causa do direcionamento que eles quebraram, em não obedecer ao Senhor, Deus vai colocar eles para fora do jardim. Então entende uma coisa? Para a voz do Senhor voltar a direcionar a sua vida, você precisa aprender a perder para Ele. E é notável que desde a primeira semana Deus está falando sobre perdermos para Ele. Sim ou não? E aí a questão é, eu estou disposto a entrar no lugar de sacrifício e de perda para ter a presença de Deus? Até que ponto eu estou disponível a sacrificar minha carne para ter relacionamento com Ele? Até que ponto eu estou disposto a perder para Ele? Para que o seu direcionamento seja a voz, prioridade da minha vida. Porque a verdade é que nós estamos aqui 4 domingos
ouvindo sobre intimidade e direcionamento. A verdade é que nós estamos aqui todos os domingos desse ano ouvindo uma palavra de direcionamento para a nossa vida. E aí o Senhor tem falado conosco. O que tem sido mais importante? A palavra que você cria ao teu respeito e que você acredita fazer sentido para a sua vida? Ou a voz de direcionamento aonde Ele está dizendo, existem coisas na sua vida que você precisa perder. Porque o que Deus faz aqui é dar um novo começo para eles. Só que eles precisam perder o jardim. E às vezes a gente olha aquele Deus maravilhoso de amor, que de fato Ele é. Mas Ele também é um Deus que nos disciplina, que nos ensina com as nossas próprias ações. Porque a ação aqui foi de Adão e a ação foi de Eva. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas ações. Quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando não obedecemos ao mandamento, quando não obedecemos ao direcionamento, quando quebramos os princípios que Ele estabeleceu para a nossa vida. Quando Ele diz, vai pela esquerda e você decide pela direita. Quando nós precisamos ser direcionados a ouvir a sua voz quando Ele determina algumas questões. E nós crescemos e decidimos fazer do nosso jeito porque nós crescemos. Você não entendeu, daqui a pouco você entende. E a questão aqui agora é que sacrifício e perda são existentes na vida de Adão e Eva porque agora eles têm conhecimento. Eles agora têm consciência do que é bom e do que é mal. E agora o resultado disso é que eles estão fora do jardim. E eles agora têm conhecimento experimental sobre quem é Deus. Eles agora estão conhecendo mais uma forma de Deus. Eles estão conhecendo agora a soberania de Deus. Eles estão conhecendo agora o poder de Deus. Eles agora estão conhecendo aquele Deus que de forma branda, que de forma leve, que de forma direcionativa, que de forma intencional, que de forma instrutiva, disse para eles lá, olha, toda a terra que é de vocês, o jardim é de vocês, dei a terra para o governo. Vocês dominam, você dá nome aos animais, tudo aqui está no direcionamento de vocês. Eles conheceram esse Deus, agora eles estão conhecendo um Deus. E não é que Deus venha puni-los quando erra. A realidade aqui é que Deus vai ensinar sobre lidar com responsabilidade com as suas próprias decisões, com as suas próprias escolhas. Eles escolheram comer. Havia um direcionamento, sim ou não? Sim. Verdade é, queridos, que Deus sempre está falando conosco. Então pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: quer mais intimidade com Deus? Ofereça sacrifício. Quer ter direcionamento? Se permita perder. Bom, deixa eu até tirar o óculos. Deixa eu até tirar o sapato. Perder para Deus não é uma tarefa fácil. Eu não sei. Deixa eu sair daqui do engessamento. Eu não sei aonde você está sendo tocado para perder. Perder para Deus não é uma tarefa fácil. Perder o controle para Deus não é uma tarefa fácil. Perder os teus pensamentos para Deus não é uma tarefa fácil. Perder toda a tua vida para Deus não é uma tarefa fácil. Mas Ele sabe por que pede. Ele sabe para que Ele pede. Ele sabe por que Ele está nos pedindo. E de verdade, existem momentos que Ele vai nos fazer perder e Ele não vai nos pedir para perder. Ele simplesmente vai nos ferir
controle, para entender qual é o novo direcionamento que Deus está dando, não é uma tarefa fácil. Ser ferido não é uma tarefa fácil. Perder o sentido da vida não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa entender. Você acha que foi fácil para eles perder agora o jardim? Ser colocado para fora? Agora ter que aprender a viver de uma forma diferente. Eu não sei quanto tempo isso levou. Eu não sei quanto tempo eles viveram dentro daquele jardim. A Bíblia não relata. Pode ter sido anos e anos e anos e anos. Eles estavam ali. Então agora eles estão fora do jardim. Eles têm que aprender agora a viver fora. Só que eles agora aprendem a viver fora, carregando dentro de si o peso do pecado, de ter que estar sempre entendendo que precisa refazer a intimidade, porque a intimidade com Deus, querido, se refaz todo dia. A nossa intimidade com Deus, ela é gerada todo dia. Você já percebeu na sua trajetória, um dia que você fica sem orar, 2 dias que você fica sem ler a Bíblia, 3 dias que você fica sem orar e sem ler a Bíblia? Como é que você vai se endurecendo e se enrijecendo, e aí quando chega no domingo, não consegue fluir no Espírito? Por quê? Porque nós estamos tendo a dificuldade de entender que Ele é soberano. E foi essa forma que Deus se apresentou para Adão e Eva. Eu coloquei vocês, eu dei domínio, eu dei governo, eu dei autoridade sobre a terra. Mas porque vocês deram ouvido à serpente, eu sou soberano. Eu dei o governo, mas eu sou o dono. Eu dei autoridade, mas eu estou acima dessa autoridade. Eu dei o domínio, mas eu estou acima do domínio. Então Deus agora mostra para Adão e para Eva o quê? O poder é meu. Tudo me pertence. Eu dei o direcionamento. Eu estava lá no lugar da nossa intimidade, do nosso relacionamento. Vocês romperam. Então agora, vocês vão precisar gerar isso todos os dias. Só que com sacrifício. Porque no jardim não era com sacrifício, era só ir. Era só estar, agora é com sacrifício. Então a nossa carne tem que doer. A nossa carne tem que doer com jejum. A nossa carne tem que doer quando a gente tem que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta. A nossa carne precisa doer. Para quê? Para que a gente leve a nossa carne a esse lugar de mortificação. Para que o nosso espírito, ele seja avivado. Deixa eu caminhar que a hora ela não para. E eu quero terminar essa mensagem. O pecado agora é real na vida do homem. Aí agora, a vida caminha, o pecado é existente. O texto não mostra de forma clara como se construiu. Mas eles tiveram filhos. E o texto vai falar de Abel e de Caim. E eu fiquei pensando muito, queridos, nessa questão de Abel e de Caim. E tentando olhar para os dois. E percebendo que a gente tem vivido se eu posso chamar, a nossa geração tem vivido Abel e tem vivido Caim. Em que sentido, pastora? O texto vai dizer que Abel é aquele, você conhece a história, não vou ficar aqui esmiuçando isso, mas você vai entender. Que ele é aquele que por estar íntimo de Deus, que por ter relacionamento com Deus, consegue olhar para os seus animais e perceber que tudo aquilo que ele estava vivendo, que todos os animais que estavam procriando, ele via Deus. Esse é o lugar que Abel conseguiu
construir em Deus. O relacionamento de Abel, e você vai entender e vai perceber que isso fala de intimidade, que isso fala de entendimento sobre direcionamento. A Bíblia não vai dizer quem direcionou, mas ele teve um direcionamento. Tanto ele quanto Caim. Porque os dois têm as mesmas ações, só que com o coração motivados de formas diferentes. Porque Abel oferece por causa da intimidade. E o texto vai dizer que quando Deus olha para a oferta de Abel, ele se agrada. Irmãos, quando a gente olha para isso, é muito mínimo Deus olhar para os animais e as primícias que ele estava oferecendo e se agradar daquilo. Não era sobre a quantidade, era sobre a primícia que saiu de dentro de Abel. O que nós precisamos entender é que o que a nossa mão entrega é o que sai de dentro. E Deus olha o que sai de dentro. Então o que Abel vai oferecer aqui é intimidade. Porque o pastor estava falando aqui, só quem está coladinho com ele vai entender esse lugar de pegar as primícias para entregar para ele. Abel estava entendendo que era tudo para ele, que era sobre ele, que a vida dele estava nele. Você acha que Abel não conheceu a história dos seus pais? Pegou? É que às vezes a gente não viaja aqui dentro. A gente precisa viajar, porque quando a gente viaja, a gente vai tendo sentimentos e entendendo. Ele entendeu que intimidade foi gerada pelo sacrifício de entrega. Um animal foi morto, o sangue foi derramado, mas ele disse, não, eu vou entregar para Deus as primícias, tudo que é primeiro. Então Abel estava dizendo, olha, Senhor, eu entendi na história do meu pai e da minha mãe, que relacionamento de intimidade, para estar perto, eu preciso entregar aquilo que é sacrifício. Por quê? Porque os primeiros animais valiam muito mais do que todos os outros. Então ele entrega para Deus aquilo que é sacrifício. Ele entende aqui que de alguma forma, escute isso aqui, nos muitas aspas, ele estava perdendo. Perdendo quando a gente olha no sentido natural. Mas quando a gente olha para o sentido espiritual, ele estava ganhando. O texto vai dizer que depois de um tempo, Caim decide ofertar. Só que Deus olha para a oferta de Caim e ele rejeita. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque a gente precisa encarar quem é Deus. A gente precisa encarar de verdade quem é o nosso Deus. A quem a gente vem falar no domingo, a quem a gente acorda na segunda-feira e fala com Ele. A gente tem que parar de tratar e deixar as pessoas tratarem Deus como um ser igualável a nós. Ele não é igual a nós, Ele não é nós. Ele é Senhor, soberano, poderoso, e Ele precisa ser honrado e tratado nesse lugar. Porque quando eu não consigo me submeter, como Caim não se submeteu. Por quê? Porque Abel foi com as primícias. Caim foi com alguma coisa que tinha lá de sobra da sua colheita. Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito sério. O texto vai dizer que quando Deus rejeita o que Caim oferece, o semblante dele cai. E de verdade, irmãos, quando a gente é repreendido, o que acontece com a gente? O semblante... Quem aqui gosta de ser repreendido, irmãos? Ninguém. Ninguém. E é por isso que, por a gente não gostar de ser repreendido, é que a gente tem que estar posicionado fazendo aquilo que é correto e aquilo que é certo. Deus vai dizer que o semblante dele cai. Deus olha e vê ele de semblante cair e fala, Caim, se você fizer o bem, será que não terá aceitação? Deus está dizendo para Caim, muda o teu coração. Deus
Deus está dizendo para Caim, se você não fizer o bem, Deus não está falando, vai lá e troca a tua oferta. Ele falou, troca a tua oferta? Foi isso que ele falou? Não. Era sobre aqui. Era sobre o íntimo. O que o íntimo estava gerando. O texto vai dizer que Caim permanece ali com o coração fechado. E a palavra de Deus para Caim é o quê? Se você não mudar o teu coração, o mal já está na tua porta. E a maldade entra no coração de Caim. Por quê? Porque Caim, assim como Adão e Eva, não souberam se posicionar e simplesmente reconhecer. Caim, naquele momento ali, ele decide seguir o desígnio do seu próprio coração. E quantas pessoas perdendo muito na vida, e não está perdendo para Deus, está perdendo na vida, por seguir o desígnio do coração, o impulso do coração, aquilo que pensa ou aquilo que acha, que Deus é obrigado a engolir, porque nós estamos entregando. Agora, o que vai acontecer entre Caim e Abel é que Caim vai matar o seu irmão. E o texto vai dizer que ele vai lá novamente falar com Caim. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Olha isso aqui. Nem depois que ele matou o irmão, ele conseguiu chegar diante de Deus com outro coração. Ele mesmo vai olhar para Deus e sentenciar a própria vida. Então perceba, queridos, que a intenção do adversário das nossas almas, desde o princípio, é nos tirar do lugar da intimidade, é fazer-nos quebrar todo o direcionamento que Deus nos dá. Para quê? Para nos distanciar da presença, para causar dureza no nosso coração. Mas perceba, e eu volto aqui, para isso ficar marcado na tua mente, todas as vezes que nós quebramos o direcionamento, ou todas as vezes que nós quebramos a intimidade, se nós apresentarmos sacrifício vivo diante dele, ele sempre vai ter um recomeço de intimidade para nós. Ele sempre vai ter uma nova palavra de direcionamento para nós. Então perceba que o que Abel faz é entregar sacrifício que manifesta a intimidade. E Caim está com a intimidade rompida, não tem direcionamento, vai entregar, o Senhor o repreende, o semblante dele cai, ele não aceita a repreensão, ele mata o irmão. Quando ele volta, ele diz para Deus, não estou mais suportando o que ele estava sentindo sobre o que ele fez. E ele mesmo sentencia a vida dele dizendo, pode me lançar fora da terra, pode me lançar fora da tua presença, eu vou me esconder de você, eu vou ser fugitivo, eu vou ser errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Só que o nosso Deus, ele nunca vai deixar o homem ter a última palavra. Ele sempre vai ser soberano. Aí o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Olha o que Deus faz. Caim, não é sobre a tua palavra. Não é você que direciona a tua vida. Você pode ter rompido a nossa intimidade. Você pode ter rompido com o meu direcionamento.
Você pode agora estar sentenciando a tua própria vida, mas não é sobre você, é sobre mim, porque eu sou o Senhor. E aí o texto vai dizer que o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Não tem como a gente fugir em nada em Deus. Seja a intimidade, seja com a intimidade quebrada. Tudo em nós está na presença de Deus. Tudo está patente aos seus olhos. Só que a realidade é que nós precisamos decidir perder para Ele, por obediência e pela intimidade que queremos ter em conhecê-lo de forma mais profunda, do que viver uma vida aonde o coração fica pesado por ter as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões, por ter as suas próprias vontades em como fazer ao Senhor. Porque Caim fala de pessoas que querem fazer para o Senhor como acham que tem que fazer. Abel é aquele que representa a geração que faz para o Senhor como o Senhor deve ser agradado. Você está entendendo isso aqui? Abel foi oferecer o que ele aprendeu em Deus, lá na história do seu pai. Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor, porque eu quero intimidade com Deus. Caim era a representação de um coração que queria fazer do próprio jeito, da própria maneira. E o que acontece com ele? Ele mesmo quer sentenciar a sua própria vida, mas Deus não deixa. E aí, a hora já foi, eu vou espremer para caminhar para encerrar. Escute isso aqui, porque isso aqui é muito sério. O texto vai dizer: Abel morreu, ficou Caim. Caim casou, Caim gerou. Caim casou, Caim gerou. Quem gerou, gerou também. E um foi gerando. E a descendência de Caim foi crescendo, a tal ponto que o texto vai dizer que Caim edificou uma cidade. Agora escute isso aqui. Eu fiquei parada aqui pensando, eu falei: Deus, como um homem que fugiu da tua presença, que decidiu por ele mesmo, que saiu com um selo, que supostamente a gente pode dizer de maldição no sentido de quem te vê não pode nem tocar em você, porque se tocar vai ser vingado e vai morrer. Pegou isso aqui? Aí ele edifica uma cidade e eu fiquei parada pensando. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus libera um direcionamento, Ele não quebra o que Ele disse. O que Ele disse sobre o homem lá no começo, estava valendo aqui na vida de Caim. Governo, domínio, edificou uma cidade. Irmão, pensa o que é edificar uma cidade. Uma cidade onde foi crescendo, onde se comprava, onde se vendia. Ele era lavrador da terra, então ele semeava, ele colhia. Uma cidade estava edificada. A terra estava ali produzindo, ele estava trabalhando. Só que tem uma questão. Uma questão. Ele edificou uma cidade, mas Deus não estava com ele. E é esse cuidado que nós precisamos ter nesses dias. Do que, pastora? De aonde está o nosso coração? Quando estamos sendo, como estamos vindo, quando estamos edificando, a nossa intimidade, ela precisa estar em primeiro lugar. O direcionamento precisa ser prioridade na nossa vida. Você está entendendo isso aqui? Eu tentei achar um tempo exato, mas eu não consegui muito não. O mestre ali depois, ele acha e ele fala pra gente.
Mas mais de 200 anos, o povo viveu sem a presença de Deus. Por quê? Porque o texto vai dizer que tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Escute isso aqui e a gente caminha para encerrar. Nós percebemos aqui que Adão e Eva gerou uma geração que foi Caim e Abel. Caim e Abel foi uma geração. Abel morreu. Caim foi errante. Por anos a terra ficou sem invocar o nome do Senhor. Mas perceba que Deus agora, depois de anos e anos, o texto não diz, mas o fato é que Eva gera outra vez. E quando ela gera, ela decide, quando Sete nasce, ela decide trazer à memória quem era Deus. E eles começam a invocar o nome do Senhor. Pastora, qual é o foco da mensagem? Qual é o entendimento para a nossa vida hoje, já que nós estamos não vivendo esse tempo onde o nome do Senhor não está sendo invocado? De fato, não é. Mas o entendimento para a nossa vida é entendermos o que acontece quando uma intimidade é quebrada. O que acontece quando um direcionamento é quebrado. O que acontece quando Deus restaura essa intimidade. Ou melhor, quando nós recebemos o direcionamento de como restaurar essa intimidade. Esse aqui é o foco. Na intimidade tem direcionamento. E aí agora perceba que em Sete, em uma nova geração, tem alguém que decide invocar o nome do Senhor. Que agora tem uma nova geração que decide chamar pelo nome do Senhor. Para quê? Para construir intimidade. E escute isso aqui. Existem 3 coisas que acontecem. Em Sete, o nome do Senhor começa a ser invocado quando a geração de Sete gera Enos. Então perceba que Sete nasce. Provavelmente Sete agora começa a ouvir falar da história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do que aconteceu. E aí quando ele gera um filho, quando agora vai nascer uma nova geração, ele decide invocar o nome do Senhor. E aí para a gente ganhar tempo. Nesse caminho de gerações, Enos, eles começam a invocar. E o que é invocar? É chamar a presença. E aí quando a gente olha para isso, Valdirene, eu fico olhando e eu fiquei pensando, pode ser que aqui a gente possa sugerir que foi o primeiro avivamento. O primeiro homem ali agora decide, depois de tanta quebra, depois de tanto pecado, depois de tanto tempo que a terra estava ali sem invocar o nome do Senhor. Ele decide agora, eles decidem começar a invocar o nome do Senhor. E começa a acontecer algo sobrenatural. Por quê? Porque depois que eles começam a invocar o nome do Senhor, mais uma outra geração nasce.
Enoque vai nascer. Quem conhece a história de Enoque? O texto vai dizer que a intimidade de Enoque com Deus era tão profunda, tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ele foi arrebatado da terra, que ninguém mais viu, porque Deus o tomou para si. Então perceba o que um nível de intimidade relacional com Deus é capaz de causar naquele que decide dedicar a sua vida para Deus. Terceira coisa que acontece é quando um homem chamado Lameque, ele vai gerar, e dele vai nascer um homem chamado Noé. E quando Noé nasce, olha o que ele diz. Isso aqui é muito lindo. Pôs o nome de Noé. Este nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele estava dizendo, olha, a terra viveu sem a presença. A terra foi tão amaldiçoada que agora ele está me proporcionando ter Noé. E Noé é consolo. Então perceba uma coisa, queridos, que quando nós entendemos que precisamos viver intimidade, que na intimidade tem direcionamento, nós entendemos que para vivermos intimidade com Deus precisamos sacrificar, que para nós termos direcionamento, a gente precisa entender que precisa perder para Deus. A gente precisa ir para esse lugar nessa noite de entender que quando se invoca o nome do Senhor, o avivamento acontece, o arrebatamento acontece, o consolo se manifesta. E para a gente fechar aqui e orar, Noé nasce. E depois de todo esse período, ele é o homem, o primeiro que vai receber direcionamento. Não é? Vem cá, meu filho, que eu tenho um projeto novo. E apresento o projeto. Pastor, o que você está querendo fechar agora para a gente entender? Porque parece que eu não entendi muita coisa. Nós estamos em um tempo, numa última semana do mês de julho, às portas de dias transformadores, mais do que tudo que já vivemos. Lembre sempre que Deus é uma fonte inesgotável. Se você pensou que já conheceu Deus, você não conheceu, porque eu também não, nós não conhecemos. Mas para essa noite aqui, para a gente fechar, fica de pé. Fica de pé. Você percebeu que do início eu vim falando sobre gerações? Sim ou não? O que foi acontecendo em gerações? O que foi acontecendo na vida de pessoas em gerações? E eu quero concluir aqui nessa noite, te levando a acessar o lugar de intimidade, de direcionamento para a sua vida, mas também para a geração que está em você e a geração que sai de você.